a terra boa, Jesus disse. E a terra boa é o nosso coração, e ele precisa estar aberto, exposto à palavra. Receber a palavra no coração e abraçar, dizer, essa palavra é para mim, eu recebo, eu abraço essa palavra em nome de Jesus, amém? Eu quero falar esta noite sobre a bênção da multiplicação, amém? Eu quero ler com você João capítulo 6, verso número 1, Evangelho de João capítulo 6, versículo número 1. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então, só uma interrupção. Jesus, ele estava com os discípulos. Alguns evangelhos que narram essa história vão dizer que Jesus estava um pouco cansado, havia ministrado muito, havia pregado muito, havia orado por muitas pessoas, e Jesus então resolveu separar-se um pouco para descansar com os seus discípulos. Vai dizer, mas Jesus cansava sim, porque ele aqui no mundo, nesse mundo, ele era Deus e homem. Então, como homem, ele cansava, ele dormia, ele comia, tinha fome, entristecia, ficava angustiado. Ele era como homem. Mas as multidões não deixavam Jesus descansar. Então ele pegou o barco para atravessar, e então as multidões, vendo isso, foram onde Jesus estava. Resumindo a história, Jesus ministrou aquelas multidões. E Jesus então foi percebendo que as pessoas já estavam um bom tempo sem comer. E não é como aqui, né? Nós fizemos jejum, terminamos meio-dia, e depois de 1 hora você come. Você chega em casa, você já come alguma coisa, no carro mesmo, né? Você traz já um lanchinho, já encerra o jejum, já come. Lá não era assim. Lá as pessoas viajavam muitas horas. Eram quilômetros de distância de um lugar para o outro, e não tinha acesso como tem hoje aqui, que você tem um mercado, você tem uma padaria, você tem uma lanchonete, você tem um McDonald's. Não tinha. Eles estavam numa região de deserto, e Jesus, como bom pastor, ficou preocupado, e disse: puxa, o que esse povo vai comer? O que a gente vai dar de comida? O que a gente vai dar de alimento para esse povo? Então Jesus, ele vai para Filipe, e ele diz, né? Olha, onde a gente vai comprar pão para todo mundo comer? Mas Jesus já tinha em mente algo diferente. Verso 7, respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Então precisava de muito dinheiro para comprar. Mas os outros textos vão dizer que não havia lugar para comprar também. Ainda que eles tivessem dinheiro, faltava o lugar, a padaria, o mercado, o lugar para comprar. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? É alguma coisa para tanta gente assim? 5 pães e 2 peixinhos? Nada. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase, quantas pessoas eram, irmãos? 5.000, mas 5.000 homens, fora as mulheres, fora as crianças, fora os adolescentes. Então nós tínhamos ali no mínimo 10.000 pessoas para comer. É muita gente.
alimentar uma multidão, precisa ter muito pão, precisa ter muito peixe. Escute, precisa organizar muito bem. Imagina o tamanho da fila, como dá de comer para tanta gente assim, como arruma dinheiro, onde compra pão para tanta gente assim. Mas Jesus, como diz a Bíblia, ele já estava pronto para fazer um milagre. Verso 11: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quantos queriam. Diga aleluia. Houve um milagre aqui. Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, e Jesus fez o quê? Distribuiu. E à medida que ele distribuía, a Bíblia diz que todo mundo comia. E eles comeram tanto pão, e eles comeram tanto peixe, que a Bíblia diz que eles ficaram fartos. Não foi contado, não foi uma porção para cada um. Comeram quanto quiseram comer. Versículo 12: quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Amém? Então esse texto, irmãos, ele relata aquilo que é conhecido como a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. A primeira multiplicação, houve mais uma segunda multiplicação. Nós aprendemos, nós entendemos algumas coisas aqui nesse texto. Por que é importante para nós multiplicação? Porque nós começamos 2026 com uma palavra de Deus. E quando Deus dá uma palavra, você tem 2 opções: você pode rejeitá-la, ou você pode abraçá-la. Você pode dizer: eu não acredito, eu duvido disso. Ou você pode dizer: eu creio, eu recebo essa palavra, eu abraço essa palavra. E qual foi a palavra para 2026? Um ano de multiplicação. Agora, você primeiramente precisa compreender que Deus, ele quer multiplicar tudo na sua vida. Porque Deus, ele é um Deus de multiplicação. Então, quando Deus criou Adão e Deus criou Eva, Deus os abençoou e Deus disse para eles: sejam fecundos, encham a terra, multipliquem-se. Então a ordem de Deus, a bênção de Deus sobre eles, geraria multiplicação. Então escute, toda pessoa, como eu sei que alguém está sendo abençoado, é olhar e ver se as coisas estão multiplicando na vida dele. Se aquilo que ele põe a mão multiplica, se aquilo que ele põe a mão prospera, se aquilo que ele põe a mão aumenta, se aquilo que ele põe a mão acrescenta. Se está acontecendo isso, é sinal que a bênção de Deus está se manifestando. Então sua saúde está multiplicando, sua alegria está multiplicando, o poder de Deus está multiplicando na sua vida, seu dinheiro está multiplicando, você está ganhando vidas para Jesus, a sua célula está multiplicando. O que é isso? Isso é sinal da bênção de Deus sobre você. Creia nisso, porque Deus quer realizar isso em sua vida. Diga amém. Nós estamos acostumados, irmãos, preste atenção, nós estamos acostumados com adição e subtração. Nós estamos acostumados com conta de 2 mais 2, de 5 mais 5, de 10 mais 10, mas o céu não tem adição, o céu não tem subtração, no céu tem multiplicação. Deus não trabalha com as mesmas operações matemáticas que nós aprendemos na escola. Lembra que você foi na escola e se aprendeu 4 operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Deus só trabalha com uma na minha vida e na sua vida: multiplicação. Deus sempre quer multiplicar as coisas em sua vida. Então, mais alegria, mais disposição, mais vida, mais poder de Deus, mais dons espirituais. Quem diz amém aí? Porque quando você diz amém, você está recebendo. Você não abre a boca para dar amém, você não recebe. Diga amém.
Então Deus quer acrescentar, amém? Deus quer trazer isso para você, porque está lá desde a criação, como propósito divino, como vontade de Deus para o homem, está estabelecido. A bênção para Adão e Eva era multiplicar-se, e nós também, como filhos do Senhor, filhos de Deus, mas nosso primeiro pai, nosso pai original é Adão e Eva, porque todos viemos dele. Então a bênção sobre eles é a bênção para nós também. Isso precisa se tornar parte da sua fé. Isso precisa se tornar uma crença na sua mente. Isso precisa tornar-se parte do seu DNA. Toda vez que você vê as coisas mirrando, todas as vezes que você vê as coisas diminuindo, todas as vezes que você vê as coisas dividindo, todas as vezes que você vê falta, você tem que entender, isso aqui não é propósito de Deus. Eu vou orar para isso aqui mudar. Pode ser que tenha um mal aqui, pode ser que tenha um demônio aqui, pode ser que o diabo queira dividir, queira subtrair, queira roubar. O meu Deus é um Deus de multiplicação. Então eu vou orar, eu vou clamar, eu vou pedir a Ele que multiplique. Aleluia, amém. Sabendo disso, nós chegamos a esse texto, porque esse é um texto em que Jesus opera um milagre de multiplicação. Existem outros milagres de multiplicação na Bíblia. Existe o milagre de multiplicação do azeite, existe o milagre de multiplicação da farinha, existe o milagre de multiplicação dos pães e dos peixes. Há outros milagres. Esse milagre tem alguns princípios que vão nos ensinar a viver uma vida de multiplicação. Que às vezes você falou, não, 2026 é o ano da multiplicação, mas subtraiu, eu perdi cliente, eu perdi o emprego, eu perdi o trabalho, eu perdi renda, eu perdi poder de Deus, eu perdi unção do Espírito. As pessoas de repente que estavam caminhando comigo foram embora, a minha empresa fechou, estou em crise. O que acontece? Vamos olhar os princípios, porque se nós compreendemos, preste atenção, os princípios de multiplicação, e nós praticarmos na nossa vida, isso vai se tornar uma realidade para mim e para você, amém? Então tem alguns princípios aqui que parece que não existem, mas a gente vai ver, que fizeram com que aquela multiplicação acontecesse. Então eu quero falar rapidamente de 4 ou 5 princípios. O primeiro princípio que existe nesse texto, ele está no verso número 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Primeira coisa que Jesus fez foi falar para Felipe. Jesus disse, olha, vai lá e tenta resolver esse problema. Mas Jesus sabia que ele não poderia resolver. Ouça isso. Essa multiplicação, ela é contada nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada evangelista conta com uma riqueza de detalhes. Em outros evangelhos, conta que Jesus falou para eles, vai comprar. E eles ficaram, imagina, conversando entre eles, né? Porque Jesus era o chefe. E Jesus deu uma ordem e falou, vai lá e compra pão para alimentar essas 10.000 pessoas. E eles ficaram conversando entre eles, e eles ficaram dizendo, mas aonde a gente acha padaria para comprar pão para todo mundo? Onde a gente acha um lugar para comprar? Ainda que a gente tenha dinheiro, não tem lugar para comprar. Aqui nós temos o primeiro princípio. Qual é o primeiro princípio? A multiplicação em sua vida é Jesus quem faz. É Jesus o multiplicador. Você precisa entender isso. O que você precisa está nas mãos de Jesus. O que você está precisando está no poder de Jesus. O que você precisa flui de Jesus. Então vá a Ele, ore a Ele, peça a Ele, clame a Ele, porque Ele disse, se você pedir, você vai receber, se você buscar, você vai achar, se você bater, vai abrir. Você tem que falar com Jesus.
Irmãos, quando nós temos um problema, com quem falamos primeiro? Quando você tem um problema, a pessoa que primeiro você fala, revela em que você crê. Porque você tem um problema, você corre primeiro para o médico. Você tem um problema, corre primeiro para o advogado. Você tem um problema, corre primeiro para o seu pai e para a sua mãe. Você tem um problema, corre primeiro para um parente que tem dinheiro. Você tem um problema, vai primeiro para o seu patrão. Você tem um problema, vai primeiro falar lá com o seu líder, vai falar com o pastor. Não, você pode pedir para quem você quiser, o que quiser, você é livre para fazer o que achar melhor. Mas se você quer ver multiplicação, a fonte é Jesus. Jesus é uma fonte de pão e peixe. Jesus é uma fonte de cura. Jesus é uma fonte de prosperidade. Jesus é uma fonte de alegria. Jesus é uma fonte de vidas. Jesus é uma fonte de almas. Jesus é uma fonte de poder. Vá para Jesus, conheça Jesus. Vai para Ele, vai pedir para Ele. Então Jesus, Ele falou para Filipe, para quê? Para os outros discípulos entenderem que não são eles que são capazes de fazer alguma coisa. Não são homens, não são pessoas que trazem mudança, trazem transformação. E essa fonte de multiplicação que é Jesus, ela é uma fonte que não tem fim. Ela é uma fonte que quanto mais você tira, mais brota. Quanto mais você tira, mais flui. Quanto mais você busca, mais tem. Por isso que a Bíblia diz que todo mundo comeu. E escute, não acabou. A Bíblia diz que todos comeram e o que aconteceu? Sobrou, juntou 12 cestos cheios. Por que sobrou? Porque Jesus queria dizer: eu farto a todos, todos comem e podem vir, porque ainda tem mais, não acaba, tem mais, não acaba o poder de Deus, não acaba o milagre, não acaba a cura, não acaba as vidas, não acaba a multiplicação, não acaba, mas vai na fonte certa, que é Jesus. Amém? A fonte não era Filipe, a fonte não era André, a fonte era Jesus. Segundo princípio, irmãos, que nós temos aqui nesse texto, e esse é um princípio importantíssimo para você e eu aprendermos e praticarmos muito daqui até o final do ano. Esse princípio para mim é o principal, e eu queria exortar você em amor para que você abraçasse esse princípio. Eu já falei sobre isso muitas vezes, mas frequentemente precisamos falar, porque aquilo que é importante precisa ser dito novamente, repetido, até que seja interiorizado, introjetado no nosso coração, até que a nossa mente compreenda e até que a gente pratique. Você sabe que uma verdade, ela só se estabelece no seu coração plenamente quando você a pratica sem perceber. Vou repetir. Uma verdade só se estabelece na sua vida quando você pratica sem perceber. Então, digamos, segunda-feira, amanhã, você acorda, chega lá no WhatsApp e tem uma notícia não muito boa. Se você tem como verdade principal que Jesus é a fonte de poder na sua vida, é a fonte de milagre, sabe o que vai ser a primeira coisa que você vai fazer? O que é a primeira coisa que você vai fazer? Orar. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai orar. Porque já é uma verdade para você que quem resolve tudo na sua vida é Jesus. Aí você vai, resolve o problema, resolve outro problema, tenta isso, tenta aquilo outro. Aí depois no final do dia você lembra, aí eu nem orei. É porque a verdade não está estabelecida ainda em sua vida. Isso é um problema? É um problema, mas tem solução. Qual é a solução? É você novamente entender, novamente praticar, novamente trazer para a sua vida. Então esse segundo princípio, ele é muito importante. Sabe por quê? Ele é uma chave de multiplicação. Ele é uma chave de milagres financeiros, milagres de cura. Ele é uma chave para o crescimento da obra de Deus, para o crescimento das nossas células. Qual é o segundo princípio? A gratidão atrai a multiplicação.
Diga para quem está ao seu lado: a gratidão atrai a multiplicação. Você já agradeceu por alguma coisa hoje? Você já agradeceu por alguma coisa hoje? Se não fez, faz agora. Gratidão atrai multiplicação. Tem uma multidão para comer, aproximadamente 10 pessoas. Tem 5 pães e 2 peixinhos. Peixinhos, não era peixe, peixinho, diz a Bíblia. Está lá. O que Jesus faz? Trazem para Jesus esses pães e peixes. Depois nós vamos falar quem foi que trouxe. Jesus pega aqueles pães e peixes. Preste atenção. Jesus não faz uma oração assim em línguas. Jesus não faz uma oração assim de expulsão de demônios. Jesus não faz assim uma declaração de fé. Jesus não olha para aqueles peixes e diz: agora vai multiplicar esses peixes. Essas orações são importantes, são necessárias em muitos momentos. Jesus não vai lá e fala para o pão: eu te abençoo, pão, você vai alimentar essa multidão, multiplica agora. Não, olha o que Jesus fez no verso 11. Então Jesus tomou os pães e tendo dado o que, irmãos? Qual foi a oração que Jesus fez? Uma oração de gratidão. Quem pode dizer amém? Jesus deu graças. Ele agradeceu. E tendo dado graças, ele diz: Pai, obrigado. São poucos pães, são poucos peixes, mas Pai, nas tuas mãos, o pouco é multiplicado e alimenta uma multidão. Amém? Então a oração que Jesus nos ensina aqui é uma expressão de um coração grato. A gratidão, irmãos, é chave da multiplicação. Escute, o que você agradece, aumenta. O que você agradece, estica. O que você agradece, cresce. O que você reclama, diminui. O que você reclama, some. O que você reclama, subtrai. Não é incomum pessoas que perderam uma bênção, perderam uma posição, perderam a prosperidade, perderam o acesso a alguma coisa, porque elas não aprenderam o poder da gratidão. Gratidão não é uma virtude da alma humana. Por natureza nós não somos gratos, nós precisamos aprender. Por isso que um pai e uma mãe consciente ensina os seus filhos desde criança. Criança pequenininha já ensina, agradece. Agradece o pai, agradece o avô, agradece a professora. Por que nós fazemos isso? Por que nós ensinamos? Por uma questão de educação, mas porque inconscientemente nós sabemos que a natureza humana não é grata, a natureza humana é ingrata. A natureza humana é reclamona, a natureza humana é murmuradora. Então nós precisamos compreender, agora que somos salvos, que o reino dos céus se movimenta quando encontra bocas e corações gratos. Amém? Então o céu olha e ele vê alguém agradecendo a Deus pelo café da manhã. Ele vê alguém agradecendo a Deus pelo emprego que tem. Ele vê alguém agradecendo a Deus pela esposa que tem. Ele vê alguém agradecendo a Deus pelos pais que tem. O reino dos céus vê alguém agradecendo por aquele salário, ainda que seja pouco, por aquele trabalho, ainda que seja pequeno. O reino dos céus vê um líder, um pastor agradecendo pela sua igreja, ainda que seja pequena. Um líder agradecendo pela sua célula, ainda que seja pequena. Então o reino dos céus começa a trabalhar para multiplicar aquilo que é fruto de lábios que agradecem a Deus. A oração que produziu o milagre da multiplicação foi uma oração de ações de graças. Jesus não agradeceu depois
de 10.000 pessoas terem comido ou se alimentado? Jesus agradeceu antes. Jesus agradeceu pelo pouco. E esse também é um princípio, porque a Bíblia diz que se nós formos fiéis no pouco, nós seremos colocados no muito. Então agradeça. Agradeça. Hoje, pastor, eu ando de bicicleta. Agradece pela bicicleta que você tem. Dê ações de graças. Deus vai te dar uma moto, Deus vai te dar um carro em um momento. Minha casa é muito pequena. Agradece. Se você tem o desejo, Deus vai lhe dar uma casa maior. Aqui eu ganho um salário, é tão baixo, é um pouquinho só, não é nem um salário mínimo. Agradece, Deus vai multiplicar. Agradece. Se agradece por tudo, se agradece até pelas pessoas difíceis que Deus coloca na sua vida, amém? Porque as pessoas difíceis que Deus coloca na sua vida, é uma forma de Deus tratar com você, é uma forma de Deus aprimorar você, é uma forma de Jesus você ser transformado em Jesus, você se tornar semelhante a Jesus, e aí você tem uma vida de gratidão. Eu fico imaginando, que às vezes eu fico imaginando as coisas da palavra de Deus, eu fico imaginando Jesus agradecendo e dando os pães, e os pães saindo. Aqueles 5 pães começa e alimenta 100, daqui a pouco alimenta 200, meu Deus, daqui a pouco alimenta 500, daqui a pouco alimenta 1000, e Jesus está dando graças, e aquele peixe o pessoal vai comendo e vai enchendo a barriga, e daqui a pouco tem sobrando, e ninguém mais quer, ninguém mais tem fome, todo mundo está alimentado. Eles estavam há dias no deserto com fome, estavam em jejum, tudo por causa de uma gratidão. Então a porta abre com gratidão, mas a porta fecha com ingratidão. A gratidão multiplica, a ingratidão subtrai. A gratidão te dá acesso. Quando você é grato, Deus te coloca em lugares inesperados, Deus te coloca no meio de pessoas importantes, Deus te dá coisas grandes. Quando você é grato, você tem acesso, mas a ingratidão tira você da presença. Quantas vezes nós mesmos, diante de uma atitude de ingratidão, nós falamos: não, agora eu não ajudo mais essa pessoa, agora eu não faço mais nada por ela, porque olha quanta ingratidão. Nós fazemos isso, então, porque funciona assim, porque a ingratidão fecha portas. Então Jesus agradeceu no deserto pelos pães, e eles se multiplicaram. Mas escute aqui, lá atrás no Velho Testamento, houve um povo que estava peregrinando no deserto. Jesus agradeceu no deserto. Isso que aconteceu foi no deserto, a multiplicação. Jesus agradeceu no deserto pelos pães e peixes, eles se multiplicaram. Mas muitos anos atrás, um povo chamado povo de Deus, os hebreus, eles não agradeceram pelo pão que Deus mandou, eles reclamaram. Deus mandou para eles um maná, e eles começaram a falar: nós não aguentamos mais comer esse maná, todo dia a mesma comida, todo dia o mesmo pão. Era a comida deles no deserto. Não tinha carne, não tinha frango, não tinha leite, não tinha sanduíche, não tinha Coca-Cola, era maná, mas era o pão do céu. E sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia que eles começaram a reclamar. E qual foi a consequência? Está lá, depois você lê, não dá para a gente ler agora. Êxodo 11:4. A Bíblia diz que Deus jurou para eles: vocês não vão entrar na terra, vocês não vão entrar em Canaã. Sabe por quê? Para entrar em Canaã você precisa ter um coração e uma boca agradecido ao Senhor. Então agradece, irmão. Agradece pelo lar que você tem, agradece pelo seu cônjuge, agradece pelos seus filhos, agradece pelos seus pais, agradece pelo seu trabalho, por quem te deu emprego, porque podia ter dado para outro. Você está lá trabalhando e está falando mal de alguém que te deu um trabalho, que te deu um salário. Isso é o inferno que age assim.
Agradece pela tua igreja, agradece pelos teus pastores que oram por você e velam pela tua alma, agradece pelos teus intercessores, pelos teus líderes, agradece, mas é tão pouco, mas eu não vejo motivo para agradecer. Agradeça em fé, Deus vai multiplicar. Glória a Deus. Quem não agradece? Quem é orgulhoso? Por quê? Porque o orgulhoso, ele acha que o outro fez o quê? Obrigação. O orgulhoso, ele é cheio de justiça própria. E o que é justiça própria? É um sentimento de superioridade, é um sentimento de merecimento. Então a pessoa que não agradece, por que ela o faz? Porque ela acha que o que fizeram por ela, ela merece. Humilde não, humilde fala assim: fizeram mais do que eu merecia, me deram mais do que eu merecia, e aí ele tem uma atitude de quê? Gratidão. Então quando você diz obrigado a alguém, quando você de coração agradece a alguém que te evangelizou, que orou por você, que te deu um emprego, que abençoou você, que cuidou de você, quando você agradece, você está se colocando numa posição de humildade, e aí se cumpre a palavra de Deus que está em Pedro: Deus resiste aos orgulhosos, mas Deus exalta os que estão humildes. Amém? Agora, irmão, o mundo é do cão, né? O mundo é do cão. Eu falei hoje lá na reunião de oração, lá no tempo que nós estávamos reunidos, que hoje da manhã eu acordei e estava lendo uma reportagem bem cedinho. E aí uma mulher lá no Ceará, se eu não me engano, resolveu, ela se diz que é uma bruxa, e ela resolveu construir uma estátua de 9 metros do diabo. Alguém viu essa reportagem? Algumas pessoas viram, do diabo. E ela tem um lugar lá, que ela faz as coisas dela lá, e ela tem direito de fazer, porque nós vivemos num país que é livre, que tem liberdade religiosa, então ela tem direito de fazer o que ela quer fazer, como a gente tem que ter direito de fazer o nosso culto aqui, ninguém nos interromper, amém? Então não estou questionando o direito que ela tem, o direito dela. O que eu estou questionando é que cada vez mais nós vamos ver explícito o mundo. E então ela diz lá na reportagem que os demônios são gente boa. Demônio é tudo bonzinho. Ela diz: demônio não faz mal nenhum para as pessoas. As pessoas que acham que faz. Mas o demônio é muito bom e faz o bem. E ela cultua lá ao diabo. A estátua é de Satanás, não é de outro, é Satanás, é o diabo. Então o mundo jaz no maligno. Aí eu e você nos convertemos. Diga amém. Eu me converti há muitos anos já atrás. Talvez você também. Outros converteram agora. Mas quando a gente vem do mundo, como é que a gente vem? Com os costumes do mundo, com os hábitos do mundo, com a mentalidade do mundo. Mas o que a Bíblia vai dizer em Romanos 12? Que agora você precisa ter a sua mente transformada. Você não pode continuar sendo a pessoa que você era, porque se você está há anos no Evangelho, até mesmo há meses, e você é igualzinho ao que você era, irmão, a sua salvação é questionável. Não houve um novo nascimento. Porque o novo nascimento, ele muda a sua natureza, ele muda a sua identidade, ele muda o seu status. Agora você é filho de Deus, filho da luz. A Bíblia diz que antes era filho das trevas, mas agora nós somos filhos de Deus, agora nós somos filhos da luz. E eu vou andar como filho da luz. Então no mundo impera a ingratidão. Impera a ingratidão. No mundo impera a murmuração. No mundo impera a reclamação. Mas no reino de Deus não. No reino de Deus domina, permanece o espírito grato. Quanto mais grato você é, mais multiplicação acontece na sua vida. Glória a Deus. Então diga: a gratidão gera multiplicação. Diga para o irmão ao seu lado: a gratidão gera multiplicação. Diga para o irmão ao seu lado: a gratidão gera multiplicação. Diga para o irmão ao seu lado: a gratidão gera multiplicação. Diga para o irmão ao seu lado: a gratidão gera multiplicação. Diga para o irmão ao seu lado: a gratidão gera multiplicação. Diga para o irmão ao seu lado: a gratidão gera multiplicação. Diga para o irmão ao seu lado: a gratidão gera multiplicação. Diga para o irmão ao seu lado: a gratidão gera multiplicação. Diga para o irmão ao seu lado: a gratidão gera multiplicação. Diga para o irmão ao seu lado: a gratidão gera multiplicação. Diga para o irmão ao seu lado: a gratidão gera multiplicação. Diga para o irmão ao seu lado: a gratidão gera multiplicação. Diga para o irmão ao seu lado: a gratidão gera multiplicação. Diga para o irmão ao seu lado: a gratidão gera multiplicação. Diga para o irmão ao seu lado: a gratidão gera
Quantos estão dispostos a ser gratos? Levanta a sua mão assim alto e agradece por 3 coisas agora. Faz esse exercício aí. Agradece por 3 coisas, 3 motivos. Se tiver mais, pode. 3 motivos. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Amém. Irmãos, terceiro princípio. O terceiro princípio de multiplicação é que você precisa estar preparado para repartir. Porque o que aconteceu? Jesus, ele agradeceu ao Pai por aqueles poucos pães e peixes. E Jesus fez o que? Ele foi repartindo. E à medida que Jesus repartia, ia multiplicando. Diz aí o texto que foi exatamente isso que aconteceu. Não foi assim, Jesus agradeceu e imediatamente brotou 10.000 pães, 20.000 pães, 30.000 pães, não. Jesus pegou aqueles pães, agradeceu e ele ia entregando. Os discípulos trabalhando e entregando. Quem está comigo, diga amém. Entregando. E à medida que Jesus ia repartindo, o que acontecia? Multiplicava. Mas antes de Jesus repartir, alguém repartiu primeiro. Versículo 9. Está aí. Filipe disse para Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Para nós 5 pães e 2 peixes não alimenta nós aqui, mas para Jesus 5 pães e 2 peixes já é suficiente. Amém? Já é suficiente. Mas como é que aconteceu o milagre? Um rapaz, escute, que às vezes a gente lê isso e não presta atenção. Um rapaz, um menino, resolveu repartir o lanche dele. Esse menino era um menino mesmo, não era um homem, era um garoto. Quando você vai lá no original, o que aparenta é que ele era nem um adolescente, ele era um pré-adolescente. Então provavelmente, ou ele foi com alguém e a mãe dele preparou para ele um lanche para ele comer no caminho, ou ele estava com a família dele e todo mundo comeu e ele guardou o lanche, não quis comer por algum motivo. Então ele tinha lá o lanchinho dele guardado, estocado, guardado, foi esperar a hora certa para comer. Tem gente que é assim, né? Guarda o lanche, todo mundo come e depois vai comer sozinho para os outros ficar olhando. Você é assim? Tem gente que é assim. Esse menino fez isso. Mas irmãos, ouça, quando Jesus pediu, quando os discípulos, André falou: garoto, você pode dar seu lanche para Jesus? Ele falou: pode levar, não tem problema não, eu não comi ainda, mas eu estou aqui para repartir, eu estou aqui para distribuir, eu estou aqui para dividir com os outros. Aqui entra dividir, aqui entra repartir. E quando você vai olhando na Bíblia e vai estudando a Bíblia, você vai percebendo que qualquer milagre de multiplicação na Bíblia, e se você conhece um milagre diferente disso que eu vou lhe dizer, por favor me mostre, que eu quero aprender com você, porque eu não conheço. Todo milagre de multiplicação, ele aconteceu a partir de alguém repartindo alguma coisa. Então foi a viúva que repartiu o azeite, e ele multiplicou. Foi a outra viúva que repartiu a farinha, fez um pão, um bolo para o profeta, e então houve uma multiplicação da farinha. Então, para que haja multiplicação, eu preciso entender que
deve haver da minha parte um repartir, um distribuir. Isso é aquilo que nós falamos no final de semana, para quem esteve conosco, é chamado de semente. É a semente que tem poder de multiplicar, é a semente que gera fruto, é a semente que gera um corpo, é a semente que gera um milagre. Então você recebe uma bênção, o que você precisa compreender? Eu recebi uma bênção, dentro dessa bênção há algo que é para mim, mas dentro dessa bênção há algo que eu preciso repartir com os outros. Você recebe Jesus, Jesus entra na sua vida, Jesus salva você, Jesus te liberta às vezes de coisas ruins, você se torna um novo homem, agora não vai mais para o inferno, você tem a sua salvação garantida, tem o seu nome escrito no livro da vida, recebeu Jesus. O que eu preciso fazer? Eu preciso repartir Jesus com as pessoas. Então eu preciso falar de Jesus para as pessoas, eu preciso falar de Jesus, eu preciso contar de Jesus. Então eu vou parar lá na feira e eu vou falar, eu vou parar no ponto de ônibus, eu vou falar, eu vou entrar no Uber, eu vou falar para os meus amigos de trabalho, eu vou falar lá na escola, eu vou falar na faculdade, eu vou falar para os meus parentes, eu vou falar para os meus vizinhos. Por quê? Porque eu quero repartir aquilo que eu recebi. Você entende isso? Então tudo que você recebe é necessário que reparta, porque à medida que você reparte, vai multiplicando. Então a multiplicação, ela não é algo que acaba, estático, multiplicou, acabou. Não, ela acaba se você não reparte. Quando algo multiplica na sua vida, você tem a possibilidade de escolher: se eu repartir essa bênção, vai continuar multiplicando; se eu não repartir, vai parar em mim. Aí você precisa definir isso na sua vida. Então você recebe um dom, Deus te deu um dom. Se você repartir o seu dom, abençoando as pessoas, orando pelas pessoas, sabe o que vai acontecer? Esse dom vai multiplicar e vai continuar abençoando mais pessoas. Por isso que nos cultos, frequentemente nós falamos: vire para alguém, ore pela pessoa. Irmão, faz isso. Por quê? Porque você está repartindo algo que Deus colocou dentro de você, e isso que Deus colocou dentro de você, que é poderoso, amém, vai fluindo à medida que você reparte. Isso se aplica a tudo, a você evangelizar, a você orar por alguém, ao seu dom espiritual. Não enterra o seu dom, para ele multiplicar. A gente fala: eu era uma bênção na igreja, eu era muito usado por Deus, eu liderava, eu orava pelas pessoas, eu profetizava. Por que parou? Mas não está fluindo mais. Volta, porque quando você voltar vai ter multiplicação. Eu sentia o poder de Deus, sentia a unção de Deus, agora eu não sinto mais. Então comece a orar pelas pessoas, o poder de Deus vai voltar na sua vida. Reparta. Amém? Isso se aplica também às suas finanças, porque quando a gente fala de multiplicação, 90% das pessoas, se não 100%, diz: eu preciso que multiplique a minha finança, pastor, está difícil, eu não tenho dinheiro, estou endividado, eu não consigo pagar minhas contas, eu não sei mais o que fazer. É verdade, tem uma crise no mundo e tem uma crise no Brasil. Mas o que a gente faz? A gente aceita a crise e diz: é assim mesmo, não tem dinheiro, eu não tenho, eu não posso, eu não vou, não dá, vou endividar, não vou pagar. Ou você crê num Deus que multiplica? Você pode dizer amém? Só que como vai multiplicar na sua vida? Primeiro, com gratidão. É pouco, mas eu vou agradecer, amém? Segundo, eu preciso repartir. Aí você recebe o seu salário, você não reparte 1/10 do seu salário. Você não reparte aquilo que a Bíblia diz, que a Bíblia manda repartir. O que a Bíblia manda repartir? A Bíblia manda você repartir 10% do seu salário. É a Bíblia que manda, não é a igreja evangélica, não são os pastores, é a mídia que inventou isso, é o diabo que inventou isso, é a Bíblia. Deus falou:
traga à minha casa os dízimos, traga à minha casa as ofertas. Eu vou trazer porque eu vou dar dinheiro para homens, eu vou sustentar pastor, eu vou dar dinheiro na igreja. Não, irmão, é que Deus quer que você traga para que tenha algo para Ele multiplicar, porque se não tem farinha não multiplica, se não tem azeite não multiplica, se não tem pão e peixe não multiplica, se não tem semente não tem multiplicação. Então, o seu dízimo e a sua oferta é a sua semente para multiplicar, o seu dom é a sua semente para multiplicar. Amém? O Jesus que você recebeu é a sua semente, que você vai dar para os outros e vai continuar multiplicando. É o que Paulo fala em 2 Coríntios, abra comigo, 2 Coríntios 9, versículo 6, rapidamente, eu estou indo para o final. Isto afirmam: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Eu quero dizer que aqui semente, nós estamos falando de tudo: poder, oração, frutos, almas, batismo, que nós vamos batizar pessoas nesse semestre, em nome de Jesus, crescimento, avanço. Só que Paulo está falando aqui de dinheiro. Lê a Bíblia que você vai ver, porque Paulo estava falando da oferta, que a igreja de Corinto estava levantando para as pessoas, e ele estava ensinando. Mas aqui você pode aplicar qualquer área da sua vida. Oração é semente, amém? Oração é semente, você semeia, você ora um dia, uma semana, 5 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, daqui a pouco a oração surte efeito, e você olha e fala: meu Deus, aconteceu o que eu orei. Você semeou oração. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Veja, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem semeia com alegria. Amém? Então rega a tua semente com alegria, ainda que você vá chorando, você rega ela de alegria. Versículo 8: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, escute, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. O que esse versículo significa? É que Deus, na sua graça, no seu amor, na sua bondade, Deus tem poder para te dar mais do que você precisa, mais do que o suficiente. Mas para quê? Essa é a pergunta. Porque quando Deus me dá uma coisa, eu preciso falar para quê? Deus me deu uma casa nova, para quê? Deus me deu uma promoção no meu trabalho, para quê? Deus me deu um emprego novo, para quê? Deus me deu um dinheiro, para quê? Deus me deu um dom, para quê? Deus me deu um ministério, para quê? Paulo vai dizer: a graça de Deus que faz com que você superabunde, ela tem um objetivo: tornar você superabundante em toda boa obra. Verso 9, como está escrito, distribuiu. Está escrito aonde? Estava escrito no livro de Salmos, e Paulo agora repetiu. Lá em Salmos, esse versículo fala do homem e a mulher de Deus. Quem é o homem e a mulher de Deus? É aquele que distribui, ajuda o pobre, ajuda o necessitado, é uma pessoa justa. Então, quando você reparte, você aciona o botão da multiplicação. Glória a Deus. Reparte o seu dom, reparte ministrando as pessoas, reparte Jesus com as pessoas, reparte suas finanças, ajuda as pessoas, abençoa, você reparte, vai multiplicar. Versículo 10, ora, pastor, mas eu não tenho nada para repartir, eu só estou precisando receber, eu não tenho nadinha para repartir, eu só preciso que me dê, só preciso receber, alguém precisa me dar, alguém precisa me dar, alguém precisa me dar. Não é o que a Bíblia diz. E aqui nós somos uma igreja que segue a Bíblia, amém?
Segue a Bíblia. Está na Bíblia, tá, não pode fazer. Está na palavra, faz. Não está, não dá. Ora, aquele que dá semente. Quem dá semente? Quem dá semente? Quem dá semente, irmãos? Você está com medo de falar isso? Deus dá semente. Então, a partir de hoje, você não tem mais a desculpa de dizer: eu não tenho nada para distribuir. Não tenho um dom, não tenho ninguém para evangelizar, eu não tenho nenhuma semente, eu não tenho nenhuma oferta, eu não tenho ninguém para ajudar, eu só preciso que me deem, eu só preciso que façam por mim, eu só preciso que me deem. Não, a Bíblia está dizendo que Deus te dá sementes, você precisa encontrar as sementes. Deus te dá semente para quê? Para semear. E Deus te dá pão para alimento. Então o pão é o seu suprimento, a semente é para você semear. Então, quando você entende isso, a Bíblia diz que Deus, Ele vai suprindo e aumentando a vossa sementeira e multiplicando os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo. Para quê? Para quê? Porque se eu falar para você, você quer ganhar 2 milhões de reais, você vai falar que não? 3 milhões de reais, você vai falar que não? Você vai falar: é claro que eu quero. Eu não sei se 3 milhões de reais deixa uma pessoa rica, eu acho que sim. Mas para quê? Se Deus falar: eu tenho 3 milhões de reais para te dar, para quê? O que você ia fazer com esse dinheiro? Talvez a primeira coisa era mudar o seu número de telefone, tirar fotinho lá do WhatsApp e bloquear todos os seus amigos, seus irmãos da igreja também, porque agora não tem ninguém para pedir nada para você. Mudava de endereço, ia morar, sei lá, fora do Brasil, ia morar lá no Alphaville, onde moram os ricos. Mas a Bíblia diz que Deus não age assim. Deus te enriquece, sabe para quê? Para que você possa ser uma pessoa generosa. Generosa. Então tudo que Deus te dá é para você repartir. Aquele menino chegou com 5 pães e 2 peixinhos. Mas eu admiro esse menino. Eu admiro esse menino. Porque não foi um menino egoísta. Normalmente as crianças são egoístas, todas elas. Criança não gosta de repartir. Criança não gosta de distribuir. A gente sabe, teve filhos pequenos, você teve, você sabe. Mas esse menino aprendeu a dividir. E ele distribuiu o pouco que ele tinha. O pouco que ele tinha foi distribuído. E houve um milagre, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio, escute, sejam tributadas graças a Deus. Irmãos, tem uma coisa aqui poderosa, pena que meu tempo acabou. Mas sabe, todas as vezes que você é generoso com alguém, você vai fazer com que seja tributado, graças a Deus, o seu nome vai ser lembrado no céu. Você entendeu o que eu estou dizendo? Quando você é generoso, há um tributo a Deus, o céu ouve a sua generosidade. Paulo diz: a generosidade de vocês fez com que fosse tributada graças a Deus, porque o alvo da sua generosidade vai dizer: Deus, muito obrigado por essa palavra que essa pessoa me deu, muito obrigado por essa oferta que essa pessoa me deu, muito obrigado porque essa pessoa me deu esse presente, muito obrigado porque essa pessoa orou por mim, muito obrigado pelo favor que esta pessoa fez. O seu nome é lembrado no céu. Eu quero que o meu nome seja lembrado no céu. Eu quero que o seu nome seja lembrado no céu. Terminando a história, todo mundo come, todo mundo é farto. E a Bíblia diz que sobram quantos cestos? 12 cestos.
eu vou dar só uma opinião, não está na Bíblia. Quando está na Bíblia, está na Bíblia. Quando não está, é uma opinião. Aí você acredita se você quiser, é uma opinião. Então, a minha opinião é que, dentre aqueles 12 cestos, aquele menino levou pelo menos um para casa. Porque o nosso Deus é um Deus de recompensa. O nosso Deus é um Deus de galardão. O nosso Deus é um Deus abençoador. Então acredito que Jesus deve ter dito para um dos discípulos, talvez para André, que trouxe os pães e os peixes: André, chama ele lá, dá para ele um cesto, dá para ele 2 cestos. Alguém disse, não, era para 12 cestos, eram porque eram 12 discípulos, 12 apóstolos, não sei, a Bíblia não fala. Eu acredito particularmente, porque diz em Hebreus 11:6, que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam com fé, daqueles que creem nele. Mas em Provérbios também diz que a alma que dá algo a alguém, a alma generosa, essa prosperará. E quem dá de beber a alguém, será saciado, diz a palavra de Deus. Amém, amados? Então falei para você de princípios de multiplicação. Pega esses princípios, pratica, aplica, vive uma vida de gratidão. Busca Jesus, espera de Jesus, distribui, reparte o que Deus tem te dado. Amém? E vai haver um ciclo contínuo de multiplicação na sua vida. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Eu quero